Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje, um 6 de abril de 2025, um domingo, não podemos deixar de comentar as manifestações que houveram pela anistia, aquele pessoal lá do 8 de janeiro, manifestantes, mas eles dizem que são muito pior do que isso, dito pelo Supremo Tribunal Federal. E, com certeza, aquele instituto da USP não cansa de passar vergonha e logo é divulgado por aquela emissora que também tem a sua mesma índole, a Globo News. Mas também nós trazemos parte daquela tragédia que nós tivemos em Palhoça, Santa Catarina. Um acidente em um caminhão de combustível se acidentou e queimou vários veículos. Por sorte, não houveram vítimas fatais, somente danos materiais, mas foram imensos esses danos. Também eu trago algumas normas da AGU, que vai conter um pouco os gastos da primeira-dama, da Janja. Mas vamos a essa estatística que nós aguardávamos ansiosamente da USP e também a maneira como eles fazem este cálculo. Eles não cansam de passar vergonha, sempre mudam os números para bem menos para evitar que a direita ou o pró-anistia evolua. E com certeza a esquerda está apavorada. Alguns ministros do Supremo também. Eu acho que um jatinho não será suficiente, alegando segurança. Haverão ministros que deverão requisitar helicóptero da FAB para deslocar da sua residência até o Supremo Tribunal Federal. Alguns governadores, embora que a sua moral dissesse que eles saibam que houveram injustiça de muitas pessoas que estão presas, manifestantes e condenadas lá pelo 8 de janeiro, mas por questões políticas eles não comparecem. Ronaldo Caiado, sabidamente, se lançou à presidência da República e Bolsonaro, elegível, seria seu adversário. Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, embora tenha o sonho de concorrer à presidência da República, sabe que as suas condições são remotas agora. Imaginem com Bolsonaro elegível, embora que ele tenha já um público LGBTQA que deve apoiá-lo, ele também conta com alguns esquerdistas, petistas, que embora ele não queira reconhecer, ajudaram para que ele fosse reeleito governador do estado. Mas vejam aí, a USP passando vergonha mais uma vez. Segundo um cálculo da Universidade de São Paulo, 44.900 pessoas participaram da manifestação de hoje na Avenida Paulista. 44.900 pessoas. É o que tinha lá, nós já vamos ver. A metodologia utilizada pela USP, em parceria com o SEBRAP e a More in Common, consiste em usar fotos aéreas de multidão capturadas por drones. Em seguida, são aplicados algoritmos de inteligência artificial nas imagens. O programa, então, identifica e conta os indivíduos automaticamente. O professor Pablo Hortelado, um dos responsáveis pelo método, afirma que o sistema traz estimativas mais precisas, com margem de erro de 12%. A alegação da pesquisa da USP é que a culpa, se erros houveram, é da máquina. Só que a máquina ela é manipulada e produzida pelo homem. Mas valeu a explicação deles e vocês sabem o porquê que os números da USP sempre são a menor do que a realidade. Mas vamos dar uma passada de drone para mostrar só um pouco do que foi a manifestação. Esta não é uma edição da USP.
Mas aguardem que logo logo nós teremos uma pesquisa real, dando a realidade do que foi esse manifesto. Esqueçamos essa tendenciosa que é a USP. Mas também nós não podemos deixar de mencionar e trazer algumas mensagens, principalmente pela imprensa local, lá de Palhoça, Santa Catarina, do trágico acidente que houve no início da tarde desse domingo, 6 de abril. Só um pequeno apanhado, vocês já devem ter visto em vários canais de imprensa e principalmente nas redes sociais. Mas para mantê-los bem informados, eu trouxe uma pequena parte dessa reportagem. A gente volta a falar sobre o acidente que envolveu um caminhão de combustível que pegou fogo na BR-101 em Morro dos Cavalos, em Palhoça. O tombamento dessa carreta na região do Morro dos Cavalos causou bloqueio total na BR-101 em Palhoça na tarde deste domingo. Tem imagens aí para você acompanhar. O acidente foi registrado por volta da 1h40 da tarde e bloqueou a rodovia nos dois sentidos. Segundo informado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, 5 pessoas ficaram feridas e 25 carros foram incendiados. As causas do acidente na Grande Florianópolis ainda são desconhecidas. Agentes da Artéries Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, assim como a PRF e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, atuaram no atendimento da ocorrência. A carreta tombou em direção a Curitiba, mas ambos os sentidos foram interditados pelo risco de alastramento das chamas. Você tem agora aí imagens na sua tela no momento exato que a carreta tomba. Olha aí, ó. Ela tomba, acaba vazando já o etanol, né, que era uma carreta carregada de etanol, e já começa a pegar fogo já no exato momento. Mas como sempre, mesmo diante de tragédias igual a esta, nós temos que agradecer a Deus, que embora essa tragédia toda, não tivemos vítimas fatais, o que é muito importante. Danos materiais houveram e muitos, mas isso não diminui o trágico acidente. Mas também agora nós temos aquele pleito de muitas pessoas, principalmente as pessoas de direita, que exigiam que os gastos da Janja fossem divulgados, mas estavam em sigilo, inclusive, do cartão corporativo. Mas agora a AGU tomou umas providências, e dentre elas, as orientações definidas deverão ser cumpridas pela Janja segundo o texto da AGU. Primeiro, prestação de contas de deslocamentos e recursos públicos empregados. A divulgação de agenda de compromissos públicos do cônjuge. Disponibilização de dados sobre despesas e viagens no portal de transparência. E por último, o atendimento de pedidos de informações sobre essas atividades. Vem Folha de São Paulo. AGU baixa norma sobre a atuação de Janja e futuros cônjuges em viagens internacionais. Regulamentação será baliza também para atos nacionais de representação do presidente e prevê publicidade e no uso de recursos. Publicidade, pessoal, não é propaganda, tá? Isso daqui é um termo. O português tem muitos termos que são, por exemplo, nós, né? Eu posso estar falando de nós dois, ou vários nós que foram feitas em uma corda, né? Vocês sabem, essas coisas aí, né? Da língua portuguesa. Prever publicidade não é que tem que fazer propaganda da Janja, é tornar público. Tornar público. Por quê? Porque não tinha mais transparência. E aqui veio o R7. Cônjuge do presidente tem função simbólica e não pode representar o Estado, decide a AGU. Então nós já vimos aqui, agora é obrigado a ter transparência sobre as contas da Janja. Segundo, as viagens internacionais dela e as nacionais vão ser regulamentadas. E ela não pode mais representar o Estado. Ela não tem cargo público, ela não foi eleita, ela não é ministra, nem pode ser, porque senão seria nepotismo. Então, a AGU publicou orientação sobre o papel do cônjuge
do presidente em eventos oficiais. Daí vem aqui, olha, a AGU divulgou nesta sexta-feira uma nova orientação normativa que regulamenta a atuação do cônjuge do presidente da República em compromissos oficiais, tanto no Brasil quanto no exterior. O documento foi elaborado a partir de um parecer solicitado pela Casa Civil da Presidência da República. A normativa estabelece que essa atuação deve ser voluntária e não remunerada. Essas foram algumas notícias que eu trouxe a vocês, ilustradas em vídeos, mas nós temos outras acontecendo. Por exemplo, que hoje, lá no interior do nosso Rio Grande, em Encantado, foi inaugurado oficialmente o Cristo Protetor. Ele já estava aberto à visitação, mas hoje foi a inauguração oficial. Ele é a maior estátua de Cristo erguida no Brasil, mais um recorde do nosso Rio Grande. Também no Beira-Rio, uma apresentação excepcional do Internacional de Porto Alegre, que venceu em 3-0 ao Cruzeiro. Mas na economia, nós temos uma vitória da esquerda. O Brasil perdeu 16 bilionários na lista da Forbes. Eles combatem tanto aos bilionários, né? Então agora foi uma vitória da esquerda. Mas também eles devem ter visto a contragosto Elon Musk assumir novamente o título do homem mais rico do mundo. A esquerda não gosta, mas é que numa situação a primeira-dama até mandou que ele se Vocês entenderam. E isto que essa lista do ranking aumentou 288 novos nomes, e mesmo assim os brasileiros caíram fora, ficaram menos ricos. Mas eu espero que vocês, ao assistirem o nosso vídeo na íntegra, que opinem, e a sua opinião que deem lá no canal do YouTube. É de Pepe Severo, onde temos edições diárias e dos mais variados assuntos. E se acharem por bem, se inscrevam no canal.